Jesus está falando para aquele povo que queria um sinal dele, para provar que Deus existia, que ele era Deus, que ele era filho de Deus, que ele era o enviado de Deus. Mas o que essa gente estava esquecida ou estava cega, né? Podemos dizer assim, eles estavam cegos, espiritualmente falando. Porque vários e vários sinais foram dados de que Jesus era o Filho de Deus, de que ele é o Filho de Deus, mas que ele tinha vindo como Filho de Deus e Salvador. E aí ele cita o exemplo do profeta Jonas, né? Aquele que a gente conhece da história da baleia, né? Ficou no ventre do peixe, né? Não queria ir na onde que o Senhor enviou, que o povo não queria ouvir, o povo não queria saber, que aquele lugar lá não ia ser bem recebido, que não podia falar de Deus, que o povo não estava nem aí, que aquela mensagem que Deus estava falando para ele falar era muito forte, que o povo ia ficar revoltado. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Jonas, de alguma forma inusitada, conta a palavra, chegou num lugar que era para ele chegar. E ele anunciou aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. E sabe o que aconteceu? O povo se converteu e fez penitência. Está aqui na palavra Jesus dando exemplo desse povo. Por isso que a nossa missão, nosso propósito é muito importante, minha gente. Imagina se Jonas não vai lá. Precisava ir. Às vezes a gente olha, Deus pede algumas coisas pra gente e fala, não, mas isso aí não vou fazer não, tá louco? Aos nossos olhos, parece loucura e parece que não vai dar certo, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí Jonas anunciou para que esse povo se convertesse, que a salvação estava próxima, que Jesus, sabe, tinha que fazer jejum, penitência, tinha que se arrepender. E aquele povo ouviu o profeta Jonas. E aí Jesus está falando para essa geração que está pedindo um sinal. Minha gente, você quer um sinal mais poderoso que esse? Um povo que estava totalmente perdido. Ouviu a voz de um profeta, se converteu. Citou outro povo que veio até Salomão, né? Ouvia a sabedoria que Deus tinha dado a ele. E Jesus está falando, ó, vocês vão ser tratados com muito mais rigor do que esse povo. E esse povo vai servir de testemunha para julgar vocês, para condenar, porque vocês não estão se convertendo a um sinal que é muito maior que todos esses que eu estou falando para vocês. Profeta Jonas, aí vem Moisés, vem Elias, vem João Batista, né, que foi o precursor, que falou mais de preparar o caminho, de conversão. E tantos outros aqui eu posso citar, a Bíblia inteira fala de Jesus. Todos os profetas, sabe, desde o início da criação, o povo ainda queria um sinal para provar. O povo queria que Deus, lá do céu, falasse com todo mundo, ou ele viesse numa nuvem e falasse, esse aqui é meu filho, ó. Coloquei ele aqui, é para vocês seguirem o que ele está falando, ele é o Salvador, vocês têm que se converter, porque ele vai salvar vocês, ele vai ser pregado numa cruz aqui, ó, bater no ombro de Jesus assim, falei, esse é meu filho, tá? Pegue ele. Ouve o que ele tá falando para vocês, eu sou Deus, tô aqui para falar para vocês. É arriscado o povo ainda, eles estavam tão cegos, porque eles conheciam a palavra, minha gente. Aquele povo conhecia a palavra, conhecia a história. Eram pessoas estudiosas demais. No Alcorão, que era os livros da Bíblia naquela época, escrito, né, por Moisés. E, minha gente, o povo não, parece que eles não conseguiam enxergar a verdade que estava de frente com os olhos deles. E quantos sinais Jesus fazia na frente deles. Eles queriam pedir mais sinais do que? A palavra fala que quando viesse o Salvador, né, ele ia trazer libertação para o povo, ele ia trazer cura, os cegos iam ver, os coxos iam andar, sabe? Tudo isso estava acontecendo. Jesus curava, libertava, fazia milagres. Que sinais mais que eles queriam? Às vezes é assim na nossa vida, né? Tem tanta graça acontecendo na nossa frente, nos nossos olhos, parece que a gente ainda quer mais. Para se convencer de que Deus cuida de nós, de que Ele nos ama, de que Ele providencia, de que Ele é um Pai amoroso, de que nós temos um Salvador que é Jesus. Quantos livramentos nós temos todos os dias, quantas graças acontecem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E às vezes a gente está cego, né? Porque nossos olhos estão no lugar errado, como aquele povo. Estão focados no lugar errado. Muitas vezes na dificuldade, na dor, no problema que está passando, e você foca naquilo e aumenta. Tudo à sua volta você esquece. Das graças, das bênçãos que está acontecendo, da sua família com saúde, do alimento que você tem, como eu falei, do lar, da casa, de você poder, sabe? Tem tantas graças para você agradecer, para nós agradecermos todos os dias, que e às vezes a gente está focado naquilo que nós estamos passando, enfrentando, que às vezes nem é tão grande assim, mas de toda a gente focar nisso, se torna grande, enorme. Mas e as outras graças que você tem para agradecer? E as outras bênçãos que estão acontecendo à sua volta? O que nós fazemos com ela? E Jesus, que é o Senhor e Salvador da nossa vida, que pode todas as coisas. Talvez você precise até de um milagre, do impossível, mas você tem Ele. Não pode esquecer disso. Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. Então, minha gente, nós temos que pedir a Deus que nos cure da cegueira espiritual que aquele povo estava, que Jesus está narrando para nós aqui, pedindo um sinal para ele, tantas graças acontecendo na vida daquela gente, no olho deles, assim, eles vendo, mas espiritualmente falando, eles estavam cegos. Infelizmente, eles estavam cegos espiritualmente. Isso é muito triste, minha gente. A cegueira espiritual é algo muito triste. E muitas coisas nos fazem deixar cego espiritualmente, né?
A falta de oração, o pecado, né? Que cria aquela barreira, nosso orgulho, né? Aquele povo tinha aquele orgulho, aquela soberba, né? Que impediam eles de enxergar que Jesus era o Senhor. Muitos apegados a cargos, a frentes religiosos, né? Que eles não queriam ceder, que eles eram a referência da época, como os fariseus, doutores da lei. E aí chega alguém que, na visão deles, não tinha o conhecimento que eles tinham, que não tinha as faculdades que eles tinham, que não tinham a patente deles religiosa. Eles não queriam reconhecer que Jesus era muito mais poderoso, sábio, do que eles mesmos, sem estudar da forma que eles estudavam. Mas com certeza Jesus estudou muito, porque os judeus, desde sempre, desde criança, eles decoram. O Alcorão, que são 4 livros da Bíblia, eles sabem de cor. Então eles estudam muito. Mas Jesus era a própria palavra. Era a palavra em carne e osso, que eles não conseguiram ler. Eles olhavam para essa palavra, eles conheciam essa palavra. Naquela época não eram todos esses livros, né? Mas como eu falei, os 4 livros já falavam de Jesus. Moisés anunciava, João Batista já estava pregando, né? Já tinha os profetas que não estavam escritos ainda, mas eles conheciam aqui, ó. Eles liam aqui todos os dias. Mas eles não conseguiam olhar para cá da mesma forma que eles olhavam para Jesus. É como se eles olhassem para aqui e isso aqui se transformasse em carne e osso. E João depois vai escrever isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. Como se todos esses escritos aqui transformassem uma pessoa, que é o próprio Cristo. Porque toda a palavra, do início ao fim, ela fala de Jesus. Se você estudar, aprofundar, ler, você vai entender isso que eu estou falando, desde lá do início. E é bom você seguir uma sequência que te ajuda a entender melhor, né? Eu sempre indico o livrinho do Padre Jonas, né? Bíblia no meu dia a dia, onde ele te dá um cronograma ali de como que você lê a palavra do início ao fim, para você entender melhor todo o contexto que ela traz. Bíblia no meu dia a dia, um Senhor Jonas. Na internet você acha aí um livrinho baratinho, que vai te dar um cronograma, uma forma de leitura perfeita para você ler toda a palavra e conhecer a história. E aí você vai entender que toda ela fala de Jesus. E aquele povo não conseguiu enxergar isso. Cegueira espiritual, minha gente. É algo muito triste. Tanto que os judeus, até hoje, eles esperam um Salvador. Eles não reconheceram Jesus como Salvador. Eles continuam estudando e esperando um Salvador ainda, minha gente. E ele esteve lá, pisou naquele solo. Muita gente relata, né, que ao ir lá na Terra Santa, né, em Israel, ao passar os lugares que Jesus passou, ao visitar os lugares que ele foi, visitar lá o túmulo, né? Visitar, sabe? As pessoas relatam, tem gente que converteu de ir lá. O poder que é. Agora imagina estar ali com ele, como aquele povo teve a oportunidade de ver ele caminhar por aqueles, de ver ele curar, de ver ele libertar, de ver ele pregar, anunciar, sabe? Deve ter sido algo extraordinário para quem abriu o coração. Quantas pessoas, né? Jesus tocou. Quantas pessoas Jesus curou. Quantas pessoas se converteram, de voltar a ter esperança. Quantas pessoas o seguiram, né? Mas ao mesmo tempo, quantas pessoas o condenaram, o humilharam, o dilaceraram. Até mesmo aqueles que se tinham convertido com aquilo que ele falou, tinham se deixado tocar, que clamaram, Hosana nas alturas, quando ele passou, as mesmas pessoas, em outro momento, gritavam crucificam. Aquela confusão que foi instalada na cabeça daquela gente por aqueles que tiveram a cegueira espiritual. Aqueles que apontavam que Jesus estava sendo falso, que não era o Filho de Deus. E foi gerando aquela confusão, né? Na cabeça de muitos. Mas aqueles que tiveram um encontro pessoal com ele, que olharam nos olhos, como eu falei aqui, não conseguiram ser mais a mesma pessoa. Tanto que eles entregaram a sua vida por causa dele. Que foram seus apóstolos, discípulos, que continuaram depois propagando, realizando aquilo que Jesus realizava. E hoje, depois de 2000 e tantos anos, nós estamos aqui falando disso. Você quer um sinal mais poderoso que esse, gente? Depois de 2000 e tantos anos, nós estamos falando de Jesus. Gente, isso é extraordinário, você imagina isso. Quantos anos se passaram? E Jesus ainda hoje toca o coração das pessoas, transforma a vida das pessoas através dessa palavra, através de momentos. Olha nos olhos dessas pessoas como olhou no meu, e você não sabe explicar o quanto isso é grandioso, é poderoso, é extraordinário. Mas o quanto também nós ainda somos fracos, como aquele povo era, né? Não é julgando, apontando, condenando, não. Porque nós temos essa tendência, né? De muitas vezes, mesmo vendo sinais, prodígios, mesmo Deus fazendo na nossa vida milagres, prodígios, sinais, às vezes a gente busca ainda o pecado, o erro, negar Jesus, né? Buscando aquilo que não agrada. Nós temos essa ferida, essa marca do pecado original, né? Nós temos que lutar com ela todos os dias, contra ela todos os dias. E aí quem instalou isso na Terra? O demônio, né?
ofereceu para Eva a árvore do conhecimento, que a gente é conhecido como maçã, mas ele revelou para ela a verdade do bem e do mal, né? Que faz com que o ser humano queira ser como Deus, queira fazer suas próprias escolhas, queira fazer tudo queira fazer tudo da forma que ele quer, sem pensar nas consequências, sem pensar naquilo que Deus pediu. E foi o que aconteceu, né? Com Adão e Eva, né? Desobediência, né? Que até hoje ele oferece para nós, né? Esse fruto do mal, de fazer o mal contra nós, contra os nossos irmãos, né? De buscar o que é mal para nós, para nossos irmãos, o que é pecado, o que destrói a nossa alma, né? Isso tudo são sugestões do inimigo, né? E aí nós temos que lutar contra isso todos os dias. Buscar a Jesus a força para vencer, porque ele venceu. A Eucaristia, nós estamos na Quaresma, né? Onde a maioria dos lugares tem as 40 que eles fazem, 40 comunhão. Todos os dias comungar o corpo e o sangue de Jesus, que nos fortalece. Isso é uma experiência extraordinária. Vale a pena.